há alguma imperfeição nesta orelha. Na maioria das vezes, essa imperfeição é a famosa orelha em abano. Então, é a correção cirúrgica mais comum, estética da orelha, é essa chamada otoplastia, para corrigir esse pequeno defeito, essa pequena alteração que muitas vezes incomoda a pessoa que tem essa alteração e pode até causar problemas de cunho social. O famoso bullying é muito comum na escola, hoje bem menos, felizmente. Mas antigamente o paciente que tinha uma orelhinha um pouquinho mais aberta era vítima de corrolepo na orelha diariamente, pelo fato de ter essa alteração. Agora, a partir de que idade você consegue identificar realmente que você tem a otoplastia? A idade que o paciente começa a apresentar alteração de pavilhão auricular, quer dizer, a forma da orelha, é logo após o nascimento. Ela ainda pode reverter essa alteração naturalmente por si só, sem precisar de cirurgia, nos primeiros 2 anos de vida, que não é tão comum se for realmente aquela orelha em abano mesmo. Não é comum que se reverta, mas se for pouquinho ela pode reverter com o enrijecimento da cartilagem. A cartilagem ela nasce mais molinha e com o crescimento, com o passar dos anos, ela vai enrijecendo, vai endurecendo. E às vezes nesse processo ela pode voltar um pouco à posição natural dela. No entanto, quando atingido esse prazo de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a orelha continua naquela posição mais aberta em relação à cabeça, essa estrutura não vai mais se moldar sozinha, não vai mais voltar à posição esperada por si só. Então, ou a pessoa convive com essa alteração a vida inteira, ou pode pensar em se submeter a um procedimento cirúrgico para fazer essa correção e reposicionar essa orelha, esse pavilhão auricular, na posição correta. Inclusive é importante até corrigir, muitas pessoas chamam orelha de abano, né? É orelha em abano. Orelha em abano. Em abano, né? Em abano. E a correção, ela pode ser feita já realmente, já nos primeiros, nas primeiras idades de vida? O que eu recomendo pessoalmente para meus pacientes, não há uma regra clara, explícita para isso. O que eu recomendo para os meus pacientes especificamente é que esperar até os 6 anos. Antes dos 6 anos eu não recomendo porque, primeiro, a estrutura da cartilagem ainda é muito molinha. Segundo, o pós-operatório para uma criança menor será um pouco mais difícil, que ela pode manipular a orelha, e isso não é correto, não é orientado, que haja uma manipulação na orelha que foi operada. E terceiro, porque a questão social ainda não aparece nesses primeiros anos. Não tem um coleguinha com 3 anos xingando o outro por causa da orelha. Normalmente isso só começa a partir de uma certa idade, exatamente por volta desses 6 anos aí. Então, a partir dos 6 anos a gente já orienta que é possível fazer a cirurgia. Agora, se for uma criança maior, normalmente o procedimento é mais simples. Por quê? Porque possibilita que a gente faça esse procedimento até sob anestesia local, sem precisar anestesia geral. Quanto mais jovem a criança, uma criança de 6 anos, não vai permitir que se faça esse procedimento de jeito nenhum, só com anestesia local. O procedimento da anestesia local incomoda, e a criança pequenininha é muito difícil que colabore e permita que se faça todo o procedimento anestésico, para depois realizar a cirurgia, que demora um certo tempo, e aguente ficar deitadinha, paradinha, sem se mexer durante todo o procedimento cirúrgico, sem atrapalhar a realização deste. Então, nas crianças menores, a gente orienta o procedimento, a cirurgia, sob anestesia geral. Nas crianças maiores, adolescentes ou adultos, dá para fazer tranquilamente esse procedimento só com anestesia local, no máximo, se for uma pessoa mais ansiosa, a anestesia local associada a uma sedação, que é, digamos assim, um procedimento intermediário entre a anestesia geral e sem nada, só com local. A sedação ela fica mais tranquila, mas não chega a precisar ser entubada, não precisa fazer uma anestesia geral propriamente dita. E no caso o médico otorrino é o profissional indicado para isso, né? Para a cirurgia de otoplastia, sim. Ou o cirurgião plástico. São dois, digamos, profissionais habilitados para esse tipo de procedimento. O cirurgião plástico pode fazer, qualquer médico, na verdade, pode fazer. A verdade é essa, mas o que tem treinamento suficiente para realizar com o sucesso a cirurgia, geralmente é aquele que fez um curso preparatório para isso, que é a residência médica, e as duas especialidades que se dedicam a esse tipo de atividade são a cirurgia plástica e a otorrinolaringologia. Doutor Enio, a recuperação pós-cirurgia demora bastante? Não, 15 dias mais ou menos, a recuperação já está bem avançada. Eu não digo completa, mas bem avançada.
Normalmente, o que eu recomendo para meus pacientes é que na primeira semana, após a cirurgia, ele use uma espécie de contenção, uma espécie de, digamos, de liga de contenção. Fica por cima da orelha, como se fosse um... Como é que é? Essa coisa que as mulheres usam em cima do cabelo. Não é de um diadema, não. Um lenço? Não é bem um lenço, não. É uma tiara. Uma tiara, muito bem. Como se fosse uma tiara, de uma forma que ela fique cobrindo a orelha, tá certo? Dia e noite, na primeira semana. E na segunda semana, somente durante a noite, na hora de dormir. Na terceira semana já não é mais necessário o uso disso. Então é bem rápido a recuperação, bem tranquila. A incisão é toda na parte de trás da orelha, que é aquela parte que fica entre a cabeça e a orelha. Quer dizer, mesmo quando fica alguma cicatriz, que sempre fica, ela é praticamente invisível. É bem tranquilo o procedimento, não é nada complexo demais não. Eu fiz essa pergunta porque o ouvinte mandou aqui para o nosso Facebook o seguinte questionamento. Doutor, depois da otoplastia, eu posso fazer atividade física e que tipo, qual é a mais recomendada? Após 15 dias já dá para voltar à atividade física quase que por completo, tá certo? É evitar uma atividade física muito vigorosa nos primeiros dias e principalmente a atividade física em que haja risco de exposição à pancada, por exemplo. Lutas marciais, nem pensar. Até que ocorra um processo de cicatrização completo, que aí demora bem mais que 15 dias, lutas marciais, nem pensar. Futebol, vôlei, esportes com bola, que possam, por exemplo, a bola bater na orelha, ou um companheiro sem querer bater com um braço, ainda devem ser evitados nos primeiros 45 dias, 30, 45 dias. Outras atividades físicas como corrida, caminhada, bicicleta, musculação, essas não tem problema nenhum que se faça a partir do 15º dia. Tem mais pergunta aqui. Tem mais pergunta. Deixa eu só um minutinho. Tem mais pergunta aqui chegando aqui, né? Qual o procedimento feito para corrigir a disfunção na passagem de ar dentro do ouvido? Muito bem. Pelo que eu estou entendendo, é a disfunção tubária. A disfunção tubária, ela ocorre quando a comunicação que existe entre o ouvido e o nariz, ela não está sendo satisfatoriamente desenvolvida. Existe uma insuficiência dessa tuba e essa tuba não consegue regular a pressão do ar dentro do ouvido. Nesses casos, quando não se consegue resolver isso clinicamente, quer dizer, com medicamento, que muitas vezes é possível que se consiga realizar o tratamento e a solução completa do problema com tratamento clínico, com tratamento médico, digamos assim, com medicamento, a opção é cirúrgica também. É outro tipo de cirurgia, não tem nada com otoplastia. É uma cirurgia chamada timpanoplastia. Timpanoplastia com tubo de ventilação. Então, timpanotomia, desculpe. Timpanotomia com tubo de ventilação. Abre o tímpano, retira a secreção que normalmente está acumulada lá dentro, e nessa abertura a gente coloca uma espécie de um dreno, chamado tubo de ventilação. Esse tubo de ventilação ele pode ser de duração curta, média ou permanente, dependendo de cada caso. Quando é uma primeira cirurgia, o paciente teve o problema e vai fazer uma primeira cirurgia, normalmente a gente usa o tubo de ventilação de curta duração. Ele cai em média entre 3 e 6 meses por si só e geralmente é suficiente para resolver o problema. Então esse drenozinho, quando é colocado, tem que ter uma orientação para o paciente que vai fazer a cirurgia, que o paciente não pode, em hipótese nenhuma, molhar o ouvido, não pode ter contato com água. Porque como é um dreno que permite a saída e a entrada de ar, ele pode também permitir a saída e a entrada de água. E água dentro do ouvido médio não dá certo. Se tiver contato com água, vai ter infecção. E se tiver infecção, ao invés de ajudar, o problema pode piorar. Então, o paciente que vai se submeter a essa cirurgia tem que ter consciência desse fato. Tem que ser bem consciente e bem cuidadoso. Voltando a essa questão da otoplastia, a sua orientação, por exemplo, para quem tem esse tipo de alteração, por questão de saúde, por questão de estética, né, que se faça realmente a correção? Por questão de saúde, nunca, só se for de saúde mental, na verdade. Você pode conviver então com isso? Pode conviver sem problema nenhum, contanto que isso não lhe incomode, não lhe cause nenhum incômodo social, incômodo pessoal. É uma coisa que você pode conviver a vida inteira e muita gente convive sem nenhum problema de saúde. Ele não vai afetar de forma nenhuma a saúde física da pessoa. É uma questão estética, puramente estética. Corrigir esteticamente uma desarmonia da face com a orelha.
Essa desarmonia pode ou não incomodar a pessoa. Se a pessoa se sente incomodada, eu oriento que, se possível for, faça a cirurgia, lógico. Vai resolver um problema que aí está incomodando. É como eu disse, às vezes pode causar um problema social e às vezes até algum distúrbio de personalidade mental por causa daquele acúmulo de problema a vida inteira sem que seja corrigido. A criança que tem às vezes uma orelha abante se sente envergonhada, se sente chateada pelos coleguinhas ficarem perturbando, e isso vai se acumulando e no futuro pode causar distúrbios da mente, sem dúvida que pode, e pode também não causar. É impossível a gente prever como é que vai evoluir a mente humana. Cada pessoa é de um jeito e cada uma reage de uma forma aos problemas que vão surgindo durante a vida. Então, algumas vão reagir bem, vão enfrentar bem os problemas que surgirem no decorrer da sua vida, outros nem tanto. Você consegue ter sucesso em todas as cirurgias? Cirurgia plástica, quem disser que tem sucesso em todas, mente. Não existe garantia de sucesso 100% em cirurgia. É muito próximo a 100%. A cirurgia plástica de orelha, ela é uma cirurgia considerada relativamente simples em padrões de dificuldade, não é uma cirurgia tão difícil de se realizar, mas dizer assim, 100% de sucesso, quem disser, o cirurgião que disser isso, vai estar enganando o paciente. Até porque a questão de sucesso é muito pessoal a opinião. Às vezes o paciente cria uma expectativa acima do que é possível. Por exemplo, se a orelha do paciente é grande e também é em abano, ele não pode criar a expectativa, nenhum médico pode deixar que ele tenha essa expectativa de resolver os dois problemas. A orelha é grande e não tem como diminuir, tá certo? Ela muda o formato. Nessa cirurgia a gente consegue mudar o formato da orelha. A orelha é aberta, ela pode ser corrigida esse formato. E são duas coisas que a gente tem que avaliar numa cirurgia dessa. Primeiro, o grau de comprometimento da concha, que é essa parte que tem próxima ao meato, a entrada do canal. Tem que ser corrigido se a concha for excessiva. E também o grau de retificação do pavilhão. Quer dizer, essa parte mais de cima da orelha, o quanto ela está retificada. Tem que corrigir as duas coisas quando for necessário. Mas também não pode deixar a orelha colada na cabeça. Não existe ninguém que naturalmente tenha a orelha totalmente colada na cabeça. Então, às vezes, o paciente que vai se submeter a uma cirurgia, ele cria uma expectativa muito grande e isso não é saudável. Tem que ser realista. O médico, quando for orientar o paciente sobre a cirurgia, o resultado da cirurgia, ele tem que ser realista e o paciente tem que aceitar essa realidade. Então, quem disser que sucesso em cirurgia plástica é 100% garantido, está mentindo. Mas a grande maioria, próximo a 100%, dá um bom resultado sim. Ouvinte pergunta se o inchaço pós-cirurgia é normal ou é algum tipo de sequela. O inchaço pós-cirurgia, todas as cirurgias têm algum edema, o inchaço no pós-operatório. Normalmente o inchaço da cirurgia de orelha, da otoplastia, é pequeno. Não é um inchaço muito significativo não, mas tem inchaço sempre. E é um inchaço que é transitório. Dentro de 15 dias esse inchaço, esse edema deve regredir praticamente por completo. Não é para perdurar por um mês e meio, não. Ele tem que ir regredindo naturalmente, como todo inchaço, e em média 15 dias é para ter sido desfeito. Um ouvinte pergunta, ele conta que ele tem uma filha de 5 anos de idade e está aí com processo de alergia há praticamente 3 meses, né? Diz que todos os dias ela tem alergia. O que pode ser, doutor? Ele esqueceu de me dizer qual tipo de alergia, qual tipo de sintoma ela vem apresentando. Se é um sintoma respiratório, quer dizer, de nariz, é de garganta, ou tosse, ou é de pulmão, ou é de pele. De qualquer modo, a primeira orientação que a gente tem que dar é que ela precisa ser avaliada pelo profissional adequado. Aí ele me dizendo quais são os sintomas, eu vou dizer qual é esse profissional. E, de acordo com os sintomas, tratá-los. A alergia não é um processo que tenha cura. A gente trata e controla. Mas, com controle, o paciente pode ficar totalmente assintomático. Então, com certeza ela vai precisar de tratamento. Agora, ele vai precisar me dizer qual é o tipo de sintoma que ela está tendo para a gente poder dar uma orientação melhor. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272. Doutor Enio, faz uma semana que meu ouvido esquerdo tapou. Usei cerume, mas mesmo assim ele não voltou ao normal. Ainda estou sem ouvir. O que é que pode ser? Ouvido tapar. De repente, eu sempre oriento, é um caso de emergência e urgência otorrinolaringológica. É urgente. É urgente, porque não se sabe o que é que está causando isso. O ouvido tem 3 segmentos, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno.
Dos três, o melhor para a gente ter problema é o ouvido externo, que é o que ele está pensando ser o problema dele. O cerumin, que é o que ele usou, é para amolecer a cera. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa tem um tampão de cerumen, quer dizer, a coisa fechando totalmente o canal do ouvido, o cerumin ele amolece, mas é preciso fazer uma lavagem depois, tirar essa cera para poder resolver o problema. Se o problema dele for esse, mesmo que ele já esteja com uma semana de atraso em relação ao tratamento, uma semana, 10 dias, quando ele fizer o procedimento de lavagem, vai resolver. O problema é que a gente não sabe, não tem como saber sem examinar se o problema vai ser do ouvido externo ou se é do ouvido médio, que é o próximo segmento, que aí já é um outro tipo de procedimento totalmente diferente do tratamento, ou ainda se seria do ouvido interno. O ouvido interno é sempre muito complicado resolver problema do ouvido interno, é o que se chama surdez súbita, porque as células do ouvido interno são muito nobres, são células parecidas com as células do cérebro, da medula, que têm baixíssima capacidade de regeneração. Então, se esse paciente tiver com uma surdez súbita, pensando que está com cerume tampando o canal, esses 7 dias que ele já perdeu aí, ou 8 de tratamento, podem ser determinantes para que ele fique com uma sequela para o resto da vida. Então, o ouvido tapou, independente do que você acha que seja, procure de imediato atendimento médico. Por quê? Como eu disse, se for o cerume, qualquer tempo que você tratar vai resolver. Mas se for lá no ouvido interno, com uma semana, 15 dias depois, essa chance já diminuiu bastante. Quem tem uma surdez súbita, no primeiro dia de tratamento, só tem em torno, dependendo do grau dessa perda de audição, só tem em torno de 80% de chance de recuperação. Não é 100% não. E cada dia que passa, essa chance vai diminuindo aí, em média uns 5%. Você imagina aí 20 dias para frente, não tem mais chance praticamente nenhuma. Então, tem que tratar o mais precoce possível. Não pode perder tempo com o ouvido não, que é um órgão muito nobre, é como o olho. Eu acho que qualquer pessoa, se parar de enxergar por um olho, no mesmo dia vai estar no pé do oftalmologista. Assim deveria ser também com o ouvido. Doutor Enio, uma ação bem involuntária, por exemplo, para quem sente qualquer dor no ouvido, é colocar o dedo para ver se tentar amenizar. Isso aí é um erro gravíssimo. O dedo não vai resolver em absolutamente nada. O que você pode avaliar com o dedo é se você está tendo dor no ouvido externo. Na hora que você pressiona o ouvido, você está com dor, e pressiona o ouvido e sente aumentar a dor, é indicativo que você está com inflamação no ouvido externo. É a única coisa que o dedo pode auxiliar, assim, é dar uma noção melhor. Se o paciente disser essa informação, eu estou com dor de ouvido, e quando eu pressiono, aumenta. Leva a crer, mas não dá para dizer de certeza, leva a crer que essa dor pode ser causada por uma inflamação do ouvido externo. Mas muitas vezes a pessoa tem a inflamação do ouvido externo e do ouvido médio, que são dois tratamentos diferentes. Então, de pouco ou quase nada ajuda. O que ajuda mesmo é examinar o paciente, avaliar o que é que tem e tratar. Doutor Enio, o meu filho tem problemas respiratórios e ele é alérgico à poeira. O que é que eu faço? Primeira coisa, quem tem alergia respiratória tem que saber que tratamento medicamentoso ajuda. Quando for necessário, quando o paciente estiver em crise, tem que recorrer a tratamento com medicamento. Mas a questão da higiene ambiental é fundamental. Então, como ela já notou que ele tem contato com poeira e piora, ele realmente deve ter alergia à poeira e ela deve minimizar ao máximo possível o contato dele com essa poeira. Como? Casa dela, quanto menos vassoura, quanto menos espanador, melhor. A limpeza deve ser ou com pano úmido ou lavando mesmo a casa. E isso inclui móveis e piso, tá certo? Ou com aspirador. Trocar roupa de cama pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Evitar vasculhar a casa. Se for vasculhar a casa, tirar a criança por 1 dia ou 2, de preferência 2 dias, para que ele não tenha contato com aquela poeira. Roupa de cama, como eu disse, ser trocada, mas tem que olhar também a questão de colchão e travesseiro. Pelo menos 1 a 2 vezes por semana botar para tomar sol. A poeira ela é muito alergênica porque ela desenvolve a presença de ácaros. E o ácaro é um micróbio, um micro-organismo que está presente na poeira. Então, na hora que ele é exposto ao sol, é muito comum que você consiga matar o ácaro. Então, expor o colchão, expor o travesseiro ao sol, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Então, essas todas são medidas que podem ajudar a minimizar, não curar, mas a minimizar as crises alérgicas de um paciente como esse. O Vitor pergunta aqui se problema de disfunção tubária é grave. Disfunção tubária a gente pode considerar como grave porque pode afetar bastante a audição. É como eu estava dizendo, o ouvido é um órgão muito nobre. A disfunção tubária, como toda doença, ela tem graus distintos. Às vezes uma disfunção muito leve, que ela causa só aquela sensação de pressão no ouvido.
E às vezes pode ser uma disfunção tubária mais severa, que ela já acumula secreção dentro do ouvido, mas de qualquer forma é sempre prejudicial para o bom funcionamento do ouvido. Os pacientes que têm disfunção tubária, tanto podem ter perda auditiva, diminuir a audição, que pode ser corrigida com o tratamento da disfunção, mas também podem causar infecções de repetição. E essas infecções de repetição são um risco para complicações como, por exemplo, perfuração de membrana timpânica, que a pessoa pode ficar com o tímpano estourado a vida inteira por causa disso. Pode causar infecções concomitantes nas regiões próximas, como meningite e outros tipos de infecção. Então, é sempre importante que quem tem, trate, para que não tenha pelo menos um problema mais sério no seu ouvido. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos Dante, bom dia, doutor Endo. Doutor Endo, eu vou fazer 2 perguntas, mas é rápida. Eu estou com um irmão meu que de ano em ano a sinusite dele aperta grande. Ele diz que é uma dor muito grande no meio do cérebro da cabeça. Uma dor muito grande, entendeu? É no cérebro da cabeça, o nariz escorrendo, a cabeça toda dói. Ele diz que é aquelas pontadas dentro da cabeça. A dor é tão grande, doutor Enio, que ele soa, ele fica todo suado, porque ele diz que a dor é insuportável. Ele trabalha no gás, ontem ele veio para casa, que ele não suportou. Quando ele vai para o sol quente, essa dor de cabeça chega. Aí ele foi numa farmácia, indicaram para ele amoxicilina com nimesulida. Aí o que é que o senhor acha? Porque eu disse a ele deveria fazer o tratamento, porque todo ano aparece essa sinusite, essa dor no meio do juízo, no meio do juízo dele, diz que essa dor é insuportável. E a outra pergunta é porque a minha irmã foi para o senhor a semana passada. A gente é da família do Dr. Wander. Aí ela hoje ligou para mim, tá lá com enxaqueca, tá tendo muita tontura, com um monte de medicamento que ela tá tomando. Eu tô achando estranho, sabe, doutor Enio, porque ela deve estar com outros problemas. Desde que ela teve o Covid, doutor Enio, que ela ficou dessa forma, perdendo peso, não come nada. E ela ligou para mim agora, eu disse, procura o doutor Enio de novo, para ver o que ele pode fazer. Então, bom dia. E aí, são 2 perguntas. Bom trabalho. Vamos lá. Bom dia, eu acho que a Ana da Boa Passagem, a gente já está conhecendo a voz dela, ela é assíduo ouvinte e participante aqui do programa. Muito obrigado, Ana. Bom, primeira pergunta, a do seu irmão. A sua orientação para ele está corretíssima, ele precisa realmente fazer um tratamento. Tratamento de farmácia, primeira coisa, ele não foi examinado, ele não foi avaliado, não se sabe exatamente o que ele tem. Os sintomas que a senhora relatou são compatíveis sim com sinusite. Mas a gente tem que saber que tipo de sinusite ele está tendo, se é uma sinusite alérgica, se é uma sinusite infecciosa, se for infecciosa, se é uma infecção bacteriana ou fúngica. Então tem que se estabelecer um diagnóstico para fazer um tratamento adequado. Então a sua primeira orientação está perfeita, é realmente procurar um atendimento, fazer uma avaliação e um tratamento correto para o problema dele. O que ele está fazendo, na verdade, aí não passa de uma automedicação. Ele foi à farmácia e venderam um produto para ele sem que ele seja realmente consultado. Na segunda questão, sua orientação está mais uma vez correta. Voltar a me procurar para a gente ver o que é que está acontecendo. Enxaqueca, ela não está provavelmente sendo tratada de enxaqueca porque não é minha área. Mas, de toda forma, a gente pode sim avaliar. Essa queixa de tontura pós-Covid tem sido uma queixa relativamente comum. Eu tenho recebido vários pacientes com esse tipo de sintoma que há alguns meses ou alguns dias após o Covid passou a desenvolver o sintoma de tontura. E como é uma doença nova, o Covid ainda não se conhece o mecanismo pelo qual ele age, causando esse tipo de alterações, é possível que ela demore um pouco a melhorar mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe se o Covid afeta o labirinto, a gente não sabe se o Covid afeta o cerebelo, que é outra parte que controla o equilíbrio da pessoa, ou se afeta o nervo auditivo, que é quem leva as informações do labirinto para o cérebro. Então não se sabe ainda o mecanismo pelo qual ele pode causar esse tipo de alteração. E como não se sabe o mecanismo, o que a gente pode fazer é tentar tratar de uma forma quase empírica, quer dizer, sem saber exatamente o processo pelo qual ocorreu esse tipo de alteração. Tem mais pergunta aqui chegando. Agora quem faz a pergunta é a Clara Talita. Bom dia, Clara. Bom dia, doutor Enio. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor, eu gostaria de saber, porque eu tive o Covid, já vai entrar para uns 4 meses já. E eu continuo sem sentir cheiro e nem gosto de nada.
O que é que o senhor me recomenda fazer? E as sequelas, hein? Bom dia, Clara. Essa é uma sequela que tem sido bastante comum também. Eu falei há pouco tempo da tontura e essa daí é mais comum ainda. O maior erro que se tem cometido é esperar tanto tempo para tentar recuperar o olfato e o paladar. O que eu recomendo aos meus pacientes é que COVID, até 15 dias, 20 dias de perda de paladar se considera aceitável. Passou disso, não é aceitável. Tem que procurar recuperar o quanto antes. Quanto mais demora, menor a chance de recuperar. Ela já está com 4 meses. Ela vale a pena fazer uma tentativa. Eu tenho recebido muito paciente assim como ela, com 6 meses, 5, 3, 4. E até agora tive retorno em 2 desses que eu peguei há mais tempo. Os 2, um melhorou quase 100%, o outro melhorou bastante. Esses estavam com 6 meses. Então, vale a pena tentar o tratamento sim. Lembrando que não se pode garantir que vá recuperar. Por quê? Porque do mesmo jeito da tontura que eu falei anteriormente, a gente não sabe a forma como o olfato é comprometido pelo COVID. Pode ser nas células do próprio nariz, nas células olfatórias do próprio nariz, pode ser no nervo que transmite as informações do nariz para o cérebro, ou pode ser no próprio bulbo olfativo dentro do cérebro, na região onde recebe essas informações. Como a gente não tem como saber, para saber, teria que pegar uma pessoa que morreu de Covid e fazer uma pesquisa nesse sentido. E isso, acredito eu, que seria uma coisa de longo prazo para descobrir. Então a gente tem feito também tratamentos tentando recuperar. Até agora os resultados têm sido promissores, mas ela tem que tratar o quanto antes. Se ela já perdeu tempo demais, 4 meses já foi muito tempo perdido, ela não deve continuar perdendo esse tempo não. Ok, Dr. Enio, ele é médico otorrino, ele atende na Clínica CardioKid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone de contato 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-7510. Dr. Enio, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos. E aqui eu queria aproveitar o ensejo, desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes, ao pessoal da Rádio Rural. E que 2021 nos traga um ano mais tranquilo, com paz e saúde. É o que a gente deseja a todos. Se Deus quiser, né? São 8h17. Volto já após o nosso intervalo comercial com mais notícias no Panorama 95. Seu presente de Natal tá na Óticas Mirna, né, Rodrigo Faro? Aqui tem as melhores marcas de armações e lentes, atendimento personalizado e preços imbatíveis. Neste mês você compra somente as lentes e a armação é por nossa conta. Isso mesmo, a armação é inteiramente grátis. Aproveite a mega promoção de Natal e venha fazer o seu óculos com a gente. Você compra somente as lentes e a armação é por nossa conta. Aqui você tem as melhores promoções e tudo